Nós vamos falar aqui agora de governo. O que é governo? Já caiu em prova. Governo, são os órgãos constitucionais responsáveis pelas opções políticas do Estado. Órgãos constitucionais responsáveis pelas opções políticas do Estado. Nós vamos estabelecer que esses órgãos aqui, eles têm uma atuação mediata. Olha aí a galera do direito administrativo. Olha o direito administrativo juntando com o direito constitucional. Atuação mediata. Atuação mediata, por que ele tem uma atuação mediata? Porque ele busca algo lá na frente. Não é agora. Ele está estabelecendo uma política pública. Vamos falar disso aqui. Vamos falar aqui, vem cá. Tem atuação mediata. Quando eu falar de administração pública, você vai ver que ela tem uma atuação imediata. Tem atuação mediata. Ela estabelece aqui, estabelece as políticas públicas. Políticas públicas. Então, fixa as diretrizes, metas, planejamento. Então essa é a ideia. Eu quero passar em concurso público, é isso que eu quero? É isso que eu quero. Estou pensando lá na frente. O que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou estudar. Hoje eu vou sentar o bundão, vou estudar. Ok? Quando a gente fala de governo, é importante eu te dizer que isso aqui é objeto de estudo, já caiu em prova também, tá? Vou colocar aqui uma questão de prova para você. É objeto de estudo do direito constitucional. E aí, como eu falei antes daquela história da função política, eu preciso te dizer que essa atuação aqui está presente nos três poderes. Agora, o melhor exemplo para você, exemplo de órgão constitucional responsável por essa função, melhores exemplos são Presidência da República, acompanhada aqui dos ministérios, ou governadoria com a secretaria, prefeitura com a secretaria. E por que eu estou te dando esse exemplo? Porque em prova já perguntou se governo é o órgão máximo do Estado responsável pelas opções políticas. Gabarito errado. Não é o órgão máximo, são os órgãos constitucionais. Ok? Quando a gente fala de governo, eu preciso te dizer que nós temos aqui uma leitura que vai falar o seguinte, qual é o regime, a forma de governo que nós adotamos? Forma de governo. Forma de governo. Quando a gente fala de forma de governo, nós estamos falando de quê? Monarquia ou república. Monarquia ou república. Estamos bem? Monarquia ou república. Quando a gente fala de monarquia ou república, eu preciso dizer que não é cláusula pétrea, mas não é cláusula pétrea, é princípio constitucional sensível. Aonde você vai achar isso? Lá no 34, inciso 7º da Constituição, pode levar aí a intervenção. Ok? Pode levar a intervenção. E aí a prova vai te perguntar, doutor, mas o que é sistema de governo? Sistema de governo. Agora, a gente já vai falar que pode ser presidencialista ou o quê? Parlamentarista. E aí vem aquela história de chefe de Estado e chefe de governo. Chefe de Estado, chefe de governo.
como nós adotamos o sistema presidencialista, o presidente da República é, ao mesmo tempo, o chefe de Estado, ele fala, é a voz do Brasil, mundo afora, e ele também é a voz que administra Brasil adentro, né, no aspecto federal. É até interessante, ó, eu posso até voltar aqui, quando a gente falou de Estado, nós comentamos que temos aqui quatro níveis, né? União, Estado, DF, município. Na verdade, são 3, né? Porque o DF pega característica de Estado e município, 3 níveis aí. Falamos de uma descentralização política, eu vou chamar essa descentralização política aqui de descentralização vertical. Olha lá, em questão de prova também. Descentralização vertical. É importante eu te dizer que entre os entes federativos não existe hierarquia. Ó, eu completei aqui dizendo que ela é vertical, olha lá, para você completar aí nas suas anotações. Vertical. Porque a descentralização administrativa é horizontal. E aí eu estou dizendo para você que não existe hierarquia entre os entes federativos. Não existe hierarquia entre eles. Professor, mas uma lei da União não vale mais que uma lei do DF? Não, é questão de competência, saber quem poderia editar aquela lei. Ok. Então, sistema de governo, adotamos aqui o presidencialista, e vamos falar agora de um outro ponto, que é regime de governo. Regime de governo. Também você vai encontrar na sua prova como regime político. E agora, qual é esse regime político que nós adotamos? Qual é o nosso regime político? É exatamente a democracia. Democracia. A propósito da democracia, eu preciso te dizer que ela não é uma cláusula pétrea, da mesma forma lá que a república, né? Ó, não é cláusula pétrea, mas é princípio constitucional sensível. A previsão 34, inciso 7º da Constituição. Beleza? Como é que tá por aí? Tá tudo tranquilo? Dê um print aí na sua tela. Dê um print aí. Dê um print. Nós vamos falar agora de administração pública. E aí, quando a gente for fazer as questões, a gente vai voar. Vamos voar. Ó, passar aqui um marca-texto para você, ficar bem bonitinho, ó. Igual tá lá em Estado. Agora você já tem aí informação de governo. E nós vamos falar agora. Cadê nós? Aqui. Vamos falar de administração pública. Opa, não é essa cor, não. Administração pública. Olha lá. Administração pública. Administração pública, esse é o nosso assunto. Os autores vão dizer que a administração pública, olha lá, é o instrumental, a estrutura que o Estado possui, para colocar em prática as opções. Vou deixar você aí na tela para você poder enxergar direitinho, ó.
colocar em prática as opções políticas do governo. Então, quero marcar com você, ó, vamos aqui colocar em prática. Colocar em prática. Eu preciso te dizer que a administração pública, ela tem, portanto, uma atuação, olha lá, hein? Tem atuação imediata. Lembra que o outro lá, governo, era imediata? Essa aqui é imediata. É agora, vou colocar em prática. São atos. Ó, presta atenção, papai. Ei, presta atenção. Tá comigo? Tá comigo? Dá um grito aí na sua casa. Tô com você, professor! Ah, moleque doido! Se liga. Questão de prova. Pratica atos de execução. Olha lá. Pratica atos de execução. Lembra que eu falei que ela coloca em prática? Ela tem uma atuação, eu posso até completar aqui, ó. Tem atuação concreta. Direta. Concreta por quê? Porque é diferente da lei, né? É diferente da atuação do legislativo, que é abstrata. Aqui é uma atuação concreta. É diferente do judiciário, que é uma atuação indireta, ele depende de provocação na maioria dos casos. Aqui é uma atuação direta, ela age de ofício. Então, aqui, uma ideia de administração pública. Concreta, direta. Show? Muito bem. Basta a gente falar isso? Não. Eu quero te dizer que essa administração pública, ela recebe algumas classificações. Eu tenho a administração pública em sentido amplo ou em sentido estrito. Em sentido amplo ou em sentido estrito. E aí, como é que é isso? Em sentido amplo, acaba pegando todo mundo e foge, na verdade, da ideia de administração pública. Em sentido estrito, é a verdadeira administração pública. Professor, não entendi. Olha só. Em sentido amplo, você vai pegar, ó, deixa bem bonitinho para você. Você vai pegar aqui órgãos com capacidade política e administrativa. Vou colocar capacidade política. E também vai pegar órgãos e entidades com capacidade administrativa. Capacidade política, se você não está captando a minha mensagem, é fazer lei. Ó, editar a lei. Edita a lei. E capacidade administrativa é o quê? Executa a lei. Ele não faz a lei, ele só cumpre a lei. Mas em sentido amplo, você acaba pegando todo mundo. No sentido estrito, eu só vou pegar aqui órgãos e entidades com capacidade, vou abreviar, tá? Administrativa. Ou seja, são aqueles que apenas, então somente, executam a lei. Professor, se vier na prova, se a prova não te falar nada, se a prova não falar nada, ela está usando o sentido
estrito de administração pública. Esse sentido aqui é a regra geral. É o sentido estrito. Se a prova não disser nada, você só vai dizer que a administração tem capacidade administrativa, ela não tem capacidade política. Você só fala que tem capacidade política se estiver falando em sentido amplo. Tá comigo, papai? Hã? Tá com o papai? Ó, vou botar aqui, ó. Regra geral. Regra geral. Mas pode ser que a sua prova pergunte um outro sentido de administração pública. Em sentido. Aí nós vamos dividir aqui, ó, em sentido subjetivo. Aí a outra classificação é no sentido objetivo. Essa aqui no subjetivo é formal. Essa de baixo é material. Essa de cima é orgânico. Essa de baixo é funcional. Qual que é a diferença? A de cima, e eu já te digo que é a regra, tá? Essa aqui é a nossa regra geral. Se a sua prova não falar nada, ela está falando dessa de cima. Vou botar aqui, ó. Regra geral. Nessa de cima, importa pra gente o quem. Você já deve ter ouvido falar disso. Importa aqui o quem, mas não é o quem da Barbie. É o quem faz. É o sujeito. Por isso o nome, subjetivo. Não importa o que você está fazendo, importa quem você é. Por isso que é só formal, pro forma. Orgânico é a estrutura. Eu estou falando aqui, quem é a administração pública nesse critério? É a tal da administração, vou abreviar, direta, e a tal da administração indireta. E veja, não importa o que você está fazendo, não importa. Você pode estar prestando um serviço público ou pode estar explorando atividade econômica. Para mim é indiferente. Na direta eu vou ter, ó, como nós falamos, União, Estados, DF, municípios. Na indireta, autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista. E não faz diferença para mim se a empresa pública, se a sociedade de economia mista está explorando atividade econômica ou prestando serviço público. Isso é irrelevante. Professor, mas, vem cá. Não tem o particular também, professor? O particular não presta também um serviço público? A empresa de ônibus, a empresa aérea, aquela do pedágio lá na rodovia, ela também presta, mas nesse critério ela não entra. Porque nesse critério é só quem a lei chama de administração pública. E a lei só chama de administração pública essas aqui. Ok? Olha lá. Nesse outro critério, já não importa o quem, importa o que. Importa o que aquela pessoa faz. O que. Então, em um importa o quem, no outro importa o que. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Então, aqui fala assim, ó. Nesse critério, vai ser importante o cara que presta um serviço público, o cara que exerce poder de polícia, aquele que tem uma atividade de intervenção ou aquele que tem uma atividade de fomento. Isso que vai importar. Essas 4 atividades. E aí você percebe que nessa atividade você vai incluir, por exemplo, o particular. Aqui eu posso falar de administração direta, indireta. Você pode incluir, olha a diferença. Você pode incluir aqui, ó, colocar mais particular. Concessionário, permissionário, autorizatário, né? Particular. Que presta um serviço público. Você vai excluir a empresa pública e a sociedade de economia mista quando elas forem exploradoras da atividade econômica. Você vai excluir ela. Vai incluir o particular e vai excluir essa que explora a atividade econômica. Ok? Agora, para finalizar, só para você saber, o professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, ele traz uma classificação em que
ele fala da administração pública em sentido extroverso ou administração pública em sentido introverso. Extroverso ou introverso. Extroverso quando voltada para fora. As relações da administração pública com alguém de fora. Introverso quando voltada para dentro. Essa basicamente é a ideia. Ok? Aqui não tem uma regra como a gente viu nos outros dois. Então, essa aí a nossa administração pública. Beleza? Dá um print? Cadê? Deu print aí. Deu print.